Fala, tudo bem? Professor Leandro Germano na área. Estou trazendo aqui para você um conteúdo de física, de eletrostática, conteúdo aí inicial da parte de eletricidade, tá? Eu vou iniciar aqui, então, esse vídeo falando sobre a constituição da matéria. Boa parte da matéria do universo, ou parte da matéria do universo, melhor dizendo, são feitas por essas partículas aí. Elétrons, prótons e nêutrons. Por que eu digo que parte da matéria do universo é feita dessas partículas? Porque existe uma outra parte da matéria do universo que é formada de matéria escura, onde no exato momento que eu gravo esse vídeo, a gente não sabe exatamente do que ela é feita. Sabemos que ela interage gravitacionalmente, porém a gente não sabe exatamente do que ela é feita. Então, quando eu digo parte da matéria do universo, que é feito de elétrons, prótons e nêutrons, é a parte da matéria do universo que a gente consegue ver. Por exemplo, essa caneta aqui que eu vou utilizar para escrever, ela é feita de elétrons, prótons e nêutrons. Essa camisa que eu estou utilizando aqui, ela é feita de elétrons, prótons e nêutrons. Todos os materiais, tudo que a gente pode tocar, por exemplo, são feitos de elétrons, prótons e nêutrons, essas partículas aí. Estou trazendo aqui para você um exemplozinho que é o modelo atômico de Bohr. Nesse modelo atômico de Bohr, você tem o próton e o nêutron, que formam o núcleo desse átomo, e você tem, orbitando esse átomo, os elétrons. Então você tem aqui, ó, por exemplo, né, você tem nesse núcleo desse desenhozinho que eu estou trazendo para você, você tem um elétron aqui, ó, orbitando o núcleo que é formado de próton e nêutron. Tá? O que acontece aqui é que o elétron, tá, ele é indivisível. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próton e o nêutron, nós já sabemos que são formados por outras partículas, como por exemplo os quarks. Só que eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, senão a gente vai começar a falar sobre física quântica, e não é o assunto, não é a ideia desse vídeo aqui, que é tratar sobre eletrostática, conceitos iniciais. Beleza? Então, o próton e o nêutron são formados de outras partículas, e o elétron, ele é indivisível. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Tá? Nós temos, então, uma carga chamada de carga elementar, que é a menor carga que se tem na natureza, que é a carga do elétron. E o elétron, por sua vez, ele tem uma carga com características negativas. E o próton, por sua vez, tem cargas com característica positiva. Né? A carga do elétron tem esse valor aí, ó, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, onde esse coulomb aqui a gente abrevia com a letra C, podemos abreviar com a letra C. Então a gente pode dizer que a carga do elétron menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 C, ou seja, coulomb, e o próton menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Repara que eles têm o mesmo valor de carga em módulo, ok? Então, uma outra coisa que acontece com essas partículas, né, é que se você se você colocar duas partículas de mesmo sinal, ou seja, dois elétrons ou dois prótons, a característica que eles vão ter é de se repelir. E se você pegar partículas de sinais opostos, como o próton e o elétron, a tendência deles é de atração. Tá? Isso aí vai ser muito importante mais na frente, quando a gente começar a falar sobre a lei de Coulomb. Beleza? Estou trazendo aqui para você também uma tabela massa-carga, só para a gente ter uma ideia aqui da massa dessas partículas. Por exemplo, o elétron tem essa massa aqui, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. O próton, 1,7 vezes 10 elevado a menos 27. Isso aqui tudo está marcado em quilograma, tá? E o nêutron tem a mesma massa do próton aí, também medida em quilograma. As cargas que nós já conhecemos, né? Carga do elétron negativa, carga do próton positiva, e o nêutron, que tem carga nula, ou seja, carga zero. Como que a gente consegue saber que um corpo está eletrizado e como que a gente consegue calcular essa quantidade de carga? A gente consegue calcular essa quantidade de carga através dessa expressãozinha aí, ó.
onde a letra Q, deixa eu só mudar de piloto aqui, a letra Q significa carga. Ela é a carga do corpo. Onde esse Nzinho aqui vem a ser um número inteiro, e esse E aqui vem ser a carga elementar, que é a carga do elétron, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Por que a carga de um corpo tem que ser o número inteiro da carga do elétron? Como eu disse para vocês lá no início do vídeo, o elétron ele não pode ser dividido. Você não pode pegar o elétron e dividir o elétron meio. Você não pode ter 1,5 a carga do elétron na natureza. Você não tem. Isso não existe na natureza. Por isso que esse camarada aqui ele tem que ser um número inteiro. Esse mais ou menos aqui eu explico já mais adiante, porque ele tem a ver com a carga do corpo. Se o corpo tem muito próton, se o corpo tem muito elétron, se ele está carregado positivamente, se ele está carregado negativamente. Então, na hora que a gente for observar um corpo, a gente tem que estar ligado nessas expressões que podem aparecer aí na hora da resolução de um exercício, enfim. No sistema internacional, tá, a carga é dada em coulomb, que é a mesma unidade de medida da carga do elétron, correto? Então, só para deixar bem claro aqui, ó, o N que aparece ali na fórmula, ele é um número inteiro. Ele é 1, pode ser 1, 2, 3, 4 e por aí vai, beleza? E a gente vai ver mais na frente que esse Nzinho aí é o número de portadores de carga que um corpo vai perder ou vai ceder, por exemplo, perder ou ceder ou ganhar, receber durante um processo de eletrização, tá? Então, se liga aqui nessa tabelinha que eu fiz aqui, tá? Onde eu fiz o seguinte, ó, NP significa número de prótons, NE significa número de elétrons. Então, se você tem um corpo onde o número de prótons é igual ao número de elétrons, estou aqui nessa primeira aqui, ó, onde o número de prótons é numericamente igual ao número de elétrons, você tem, por definição, um corpo eletricamente neutro. Repara que um corpo neutro ele tem cargas elétricas, só que a quantidade de prótons é numericamente igual à quantidade de elétrons, ou seja, de cargas positivas é igual a de cargas negativas, né? Nessa segunda situação aqui, você tem um número de prótons maior que o número de elétrons. Então, nesse caso, você tem mais cargas positivas do que negativas. Então, esse corpo está eletrizado positivamente, ou seja, eletricamente positivo. Numa outra situação, você tem aí um número de prótons menor que o número de elétrons. Então, significa que você tem em excesso nesse corpo cargas negativas. Então, por isso, ele está eletrizado eletricamente neutro, eletrizado negativamente. Correto? Então a gente tem que prestar atenção aí, e é nesse momento que esse mais ou menos dessa formulazinha aqui, ó, tá fazendo sentido pra gente, né? Se o corpo tá positivo, eu vou usar o mais. Se o corpo tá negativo, eu vou usar o menos. Se ele tem excesso de prótons, eletricamente positivo, então na fórmula eu vou usar o mais. Se ele está eletricamente negativo, então significa que ele tem excesso de elétrons, então na fórmula eu vou usar menos. Então, se ele está eletrizado positivamente, a carga é positiva. Se ele está eletrizado negativamente, a carga é negativa, né? Então, já faz sentido mais ou menos para a gente aí. E o Nzinho também é um número de portadores de cargas que ele vai perder ou ganhar. Aí a gente tem que ficar ligado que tipo de carga que ele vai perder ou vai ganhar, né? Uma outra coisa que aparece muito aí é a carga escrita através de seus submúltiplos, tá? Muitos exercícios aparece isso daí. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? O primeiro que eu vou falar aqui com vocês é sobre o milicoulomb, tá? Que é isso daqui, ó, 1 milicoulomb. A gente lê dessa maneira, como está escrito aí. E o mili, que a gente abrevia com a letra M, ele significa 10 elevado a menos 3. Então,
Então, se eu tenho 1 milicoulomb, eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb de carga. O micro, que está sendo simbolizado aí pela letra Mi, tá? O micro, ele significa 10 elevado a menos 6. Tá? Então, micro significa 10 elevado a menos 6. E o Nzinho, que é um nanocoulomb, que é um nano, na verdade, esse nano significa 10 elevado a menos 9. Então, a gente pode abreviar, tá? Escrever as cargas elétricas dessa maneira. Por exemplo, se eu tiver aqui 2,0 microcoulomb, como que eu posso escrever isso daí, né? 2,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, correto? Então a gente vai trabalhar com esse, pode trabalhar e vai trabalhar em vários exercícios com a carga escrita dessa maneira, tá? Aqui eu estou trazendo para vocês, tá, 2 exemplos de como a gente pode colocar tudo isso que eu falei em prática, tá? Então se liga aí e vem comigo. Então nessa questão ele diz o seguinte: ao se esfregar um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutros, ambos se eletrizam com cargas elétricas de mesmo valor absoluto igual a 3 vezes 10 elevado a menos 13. Sendo que o bastão adquire carga positiva, ou seja, o bastão positivo, e o pano adquire carga negativa. Então, esse camarada aqui tem carga negativa, o pano. Sabendo que o valor absoluto, a carga elétrica do próton, é igual à carga elétrica do elétron, e a gente já viu isso daqui, né? Vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nesse corpo ocorreu transferência D. Aí você tem aí ele dizendo que ocorreu X transferências de elétrons ou de prótons do pano para o bastão ou do bastão para o pano. Enfim, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa quantidade de elétrons ou de prótons aí, né? Para saber qual o valor numérico a gente vai trabalhar. Então, primeiro, a gente tem que ter em mente que a gente tem que usar essa formulazinha aqui. Não vou usar o mais ou menos ainda, porque vocês vão entender um pouquinho mais na frente. Eu sei que a carga do corpo ficou em valor absoluto, tá vendo? Ou seja, em módulo, 3 vezes 10 elevado a menos 13. Então, vou substituir na fórmula 3,2 vezes 10 elevado a menos 13 igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Correto? Eu tenho que descobrir qual o valor de N. Então, ó, N passa a ser igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 13 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Simplificando aqui, você vai ter 2 vezes 10 elevado a sexta. Só que eu não sei se são prótons ou elétrons que saíram aí, né? Você repara que você já pode eliminar a letra D, que fala de 1,6, a letra E também não é essa quantidade, tá? Então a gente fica entre a letra A, B e C. Aí ele diz assim, ó, se a gente parar para voltar no enunciado, na verdade, ele fala que o bastão adquire carga positiva e o pano adquire carga negativa. Então vamos ler a primeira opção. 2 vezes 10 elevado a 6 elétrons para o bastão. Então ele está dizendo que elétrons foram para o bastão. Eu não posso deixar de lembrar que eles estavam neutros, ó, inicialmente. Só que o bastão aqui, o problema está me dizendo que ele adquire carga positiva. Então não é a letra A. Ele está recebendo elétrons, ele estava eletricamente neutro, e está recebendo elétrons, ele deveria ficar negativo. O problema está dizendo que ele está positivo. Então não pode ser a letra A. A letra B diz 2 vezes 10 elevado a sexta, exatamente o valor que a gente achou, de elétrons do bastão para o pano. Repara que o bastão fica positivo porque ele perde elétrons. E o pano fica negativo porque ele recebeu elétrons. Lembrando que eles estavam inicialmente neutros. Então, por isso que o gabarito aqui é letra B. Então, gabarito, letra
B. Tranquilo? Então, passando para a próxima questão, ele diz o seguinte, ó. Um corpo que estava inicialmente neutro após a eletrização passou a ter uma carga líquida de menos 8 vezes 10 elevado a menos 16 cúmulo. Presta atenção que ele já te deu a carga e a carga é negativa. Sabendo que a carga elétrica elementar, módulo da carga do elétron ou do próton vale, ou seja, ele está te dando um módulo, é correto afirmar que o corpo, aí se você ler as opções, está dizendo que o corpo perdeu ou recebeu elétrons. Então você repara aí, ó, que ele diz que o corpo estava inicialmente neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, sofreu um processo de eletrização e ficou negativo. Tá? Então, ele ganhou elétrons ou ele ele ganhou elétrons ou ele perdeu prótons. Isso vai dizer. Então, vamos calcular a quantidade aqui primeiro, número de portadores de carga, depois a gente vê se ele ganhou, se ele perdeu, enfim. Então, a gente vai calcular a quantidade de carga a partir dessa fórmula. Você tem aqui 8 vezes 10 elevado a menos 16. N a gente quer descobrir. E a carga elementar, 10 elevado a menos 19. Onde N vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 16, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Correto? Então, isso aqui passa a ser 5 vezes 10 elevado à terceira. Então, nesse caso aqui, a gente tem que procurar aqui. Repara que na letra A, ele fala que ele perdeu 10 elevado à quarta. Não, né? A gente viu aqui que é 10 elevado à terceira. Então, como ele está negativo, na letra B diz que ele ganhou 5 vezes 10 elevado a 3 elétrons. Então, é exatamente isso daí, ó. Letra B, mais uma vez, gabarito dessa questão. Letra B. Galera, espero que vocês tenham gostado da resolução dessas questões, dessa aula inicial sobre eletrostática. Peço para vocês que curtam e compartilhem esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!